A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos estarmos estudando mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Elenilton e vou estar aqui com você passando por mais essa lição. E a lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 2, que tem por título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O texto áureo, ele diz para nós o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está em Lucas 13, 24. A verdade prática, ela diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, e capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Essa semana nós vamos estar estudando sobre essa questão, e a introdução dessa lição, ela vai falar para nós que nós vamos estar estudando sobre a analogia da porta estreita e da porta larga, mencionada pelo Senhor Jesus. Veremos que o nosso Senhor, ele teve a intenção de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação, né? A vida cristã, ela nos oferece caminhos, e Jesus, ele quis frisar bem isso para nós, né? Para compreender melhor isso, né, nós responderemos as seguintes questões com essa lição: o significado da analogia de Jesus concernente à porta estreita e ao caminho apertado. Por que você deve escolher a porta estreita? De que maneira você pode entrar pela porta que leva para o céu? E por fim, nós vamos aprender o que é consistência da vida cristã. Tem sobre base o arrependimento, né? Irmãos, essa lição ela é muito boa, né? Nós vamos estar aqui passando por ela e nós vamos estar entendendo, em termos de figura de linguagem, a porta estreita e o caminho apertado, né? Elas vêm confrontar as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, de modo que leva os crentes à reflexão a respeito do fato, né, de que maneira se deve viver a eternidade com Deus, né? E a gente vai entender que a trajetória da vida cristã ela é marcada por muitas coisas, né? E muitas dessas coisas são oportunidades que vêm para nós, mas que no fundo são coisas para nos afastar da presença de Deus. Nós precisamos ter essa consciência e ficar bem atento a isso, né? Aqui a gente, quando vê falar sobre os dois caminhos, fala sobre o caminho apertado e sobre a porta larga e o caminho espaçoso. O caminho apertado, quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta e a maneira de viver que evidencia a salvação ou a perdição, né? Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, que é amar os inimigos, né? Não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios, né? Jesus, ele nos ensinou isso como base. Amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, né? Totalmente diferente daquilo que o mundo faz. O mundo, até para amar quem o ama é difícil, né? Tem muita gente que não tem amor por quem ama ele, por quem cuida dele. Agora você imagina pelo inimigo. Jesus, ele veio nos ensinando isso. E essa, né, é a receita para que a gente possa herdar o reino do céu. Se a gente estiver praticando alguma coisa diferente
do que tem sido falado e ensinado aqui, nós precisamos mudar o nosso caminho se nós verdadeiramente quisermos ver a Deus, se quisermos ter uma vida com Deus, né? A porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Deus, segundo o padrão do mundo. Olha bem, trata-se de um caminho em que encontram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, não desejam ajuntar aos ensinamentos da Escritura. Olha bem, nessa comparação, nós vemos que as pessoas que entram pela porta estreita, ou seja, aquelas que querem trilhar o caminho para o céu, elas procuram viver segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, procuram buscar uma vida com Deus, praticando o que está na palavra, ao contrário da porta larga, do caminho espaçoso, que quem entra por esse caminho não tem preocupação nenhuma com as coisas que são de Deus, né? Quer viver aquela vida fácil, né? E quer viver da maneira que o mundo acha que tem que ser, totalmente diferente daquilo que Deus diz para nós que tem que ser. Porque se você for observar, a palavra de Deus ela fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, as pessoas que gostam de ser amigo do mundo, de viver as coisas, todos os deleites, prazeres, né, coisas pecaminosas que o mundo oferece, automaticamente elas se fazem inimigas de Deus. Ah, mas eu amo Deus, eu tenho Deus. Mas você não faz parte do rol de amizade dele. É totalmente diferente. Você pode conhecer o juiz da sua cidade, você pode conhecer o melhor cirurgião da sua cidade, né? Você pode saber o nome, está lá na placa, mas e a amizade e a intimidade com ele você tem? É totalmente diferente. Com Deus é a mesma coisa. Você conhece Deus de ouvir falar, você conhece Deus porque sabe que Ele é bom, conhece Deus que sabe, mas e a intimidade com Ele para você frequentar a casa dele da mesma forma que você quer frequentar a casa do juiz, daquele médico, daquela pessoa, né, responsável, aquela pessoa que você julga ser uma pessoa diferente? Você não vai frequentar a casa dele. O seu artista famoso a quem você gosta, né, você conhece, você sabe quem é. Você vibra, você torce por essa pessoa, você se alegra quando você vê essa pessoa cantando, não importa. Mas você tem intimidade para frequentar a casa dessa pessoa? Você faz parte do rol de amigos dessa pessoa? Não faz. Da mesma forma é assim com Deus, né? Quando a gente conhece Deus só de ouvir falar, mas não tem intimidade com Ele, quando a gente não faz parte daquele convívio que Deus colocou para nós não vamos frequentar a casa dele. E a casa de Deus é a morada eterna, é o céu. E para nós um dia sairmos dessa vida e ir habitar com o Senhor, nós precisamos ter intimidade com Ele, né? E isso a gente só vai adquirir se nós entrarmos pelo crivo da palavra de Deus, né? E quando a gente fala aqui dos dois caminhos, tem algo muito interessante que a gente vê falar sobre o caminho largo e o caminho estreito. E esses dois caminhos eles simbolizam a vida e a morte. Como assim a vida e a morte? Né? Jesus ele explica para a gente bem claro, né? Ele apresenta as duas opções, né? A porta que leva à vida e a porta que leva à morte. Por quê? Porque quando a gente está falando aqui de vida e de morte, nós estamos falando não de vida física e de morte física, nós estamos falando de vida eterna e de morte eterna, de tormento eterno. Porque quando nós deixarmos esse mundo, que verdadeiramente um dia isso vai acontecer, para onde nós iremos? Com quem nós viveremos? Ah, mas eu vou viver com Deus, eu quero viver com Deus e eu estou me preparando para viver com Deus. Tá? Realmente será que nós estamos? Estamos passando pela palavra como eu falei? Estamos trilhando pelo caminho apertado? Tudo que é apertado é mais difícil. Mas é assim que vai ser, porque não tem outra opção, né? Se a gente se alegra com as coisas do mundo, se a gente quer viver o mundo, não tem como a gente viver para Deus. A Bíblia nos ensina que não tem como servir a dois senhores, ou você alegra um, ou você alegra o outro, não tem como ser diferente, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque a vida e a morte
está ao alcance das nossas mãos. E quando nós terminarmos a nossa jornada aqui na Terra, para onde é que nós iremos? Com quem é que nós estaremos? Eu vou estar com Deus, vai? Reflita sobre a sua atitude, sobre como você tem vivido. Nós temos que refletir todos os dias como é que nós temos vivido, o que é que nós temos feito da nossa vida, para nós sabermos se nós vamos passar no crivo de Deus para entrar por essa porta estreita. O segundo tópico, ele vem falar para nós o seguinte: por que entrar pela porta estreita é difícil? Sabe por que é difícil? Porque o ser humano, ele é muito egocêntrico. O nosso egoísmo, os nossos desejos, idolatria, dentre tanta coisa que Deus abomina, nós praticamos. E o maior de tudo isso é o nosso ego. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, mas nós não queremos nos curvar à palavra de Deus, sabe por quê? Simplesmente porque nós queremos mostrar que nós somos superiores, não dependemos de ouvir ninguém e não precisamos de ninguém, mesmo sabendo que nós estamos errados. Então é por isso que é muito difícil, entrar pela porta estreita, a gente deixar morrer a nossa carne, as oportunidades da carne, as oportunidades que a porta estreita nos oferece é muito grande, São jornadas de prazeres, de deleites, de libertinagens, São coisas que verdadeiramente agradam a carne, Agradam a carne. A carne, o ser humano, tende a se alegrar com coisas que são carnais. Porém, isso aí vai levar à morte, e morte eterna. Porque esse caminho largo, ele só conduz para a perdição. É muito fácil você ir. Agora me responde uma coisa: é fácil você se privar de tudo aquilo assim que te satisfaz? Uma noitada, um happy hour aí, como o pessoal fala hoje, coisas que se alegram, prostituição, muita gente gosta. Tudo que você gosta de fazer que não condiz com a palavra de Deus, é fácil você largar isso? É fácil mesmo? Pois é, mas é preciso, porque no céu nada disso vai entrar. Mas quando eu for para lá eu não vou fazer isso. Você tem que parar agora. Você precisa abandonar isso hoje. Você precisa morrer para a sua carne hoje. Porque o morrer para a carne é viver para Deus. Você não precisa fazer muito esforço para tentar entender isso não. Você quer ver uma coisa? Simples, básica. Você vai pegar uma pessoa que não sabe nada de eletricidade e vai botar para trabalhar numa linha viva, na rua, num poste, conforme a gente vê muitos trabalhadores fazendo isso. Claro que não. Aqueles homens que trabalham lá com aquela linha viva, eles estão treinados, bem preparados, não só na instrução ali da letra, das palavras, do estudo, mas também psicologicamente para trabalhar com aquilo. Qualquer erro ali é fatal. E eles são bem preparados para isso. Empresa nenhuma pega um funcionário despreparado. Você vai pegar um cozinheiro, um chefe de cozinha e botar para trabalhar com a rede elétrica? Não vai. Empresa nenhuma vai. Da mesma forma é Deus. Aqueles homens tiveram que se preparar antes para trabalhar na rede elétrica. O crente, o homem, a mulher, o ser humano, para entrar no reino de Deus, ele vai ter que se preparar antes. Deus não vai pegar ninguém despreparado aqui para levar para lá. Você precisa se consertar aqui hoje. É por isso que entrar pela porta estreita é tão difícil. É por isso que herdar o reino do céu é tão difícil. Que você precisa se preparar hoje. Você precisa fazer algo que é muito difícil. O que é negar a si mesmo? É viver uma vida de renúncia.
né? Negar esses prazeres das noitadas, da bebedeira, da glutonaria, de tudo isso que a Bíblia diz que é pecado. Você precisa mortificar a sua carne para você viver para Deus, porque assim como um empresário não vai pegar um funcionário desqualificado e levar para sua empresa, Deus também não vai pegar uma pessoa que não tem compromisso com Ele, que nunca quis saber dele, e levar para morar com Ele. Você pega um funcionário assim e bota na sua casa? Não pega. Deus, pela mesma forma, Ele pega aquele que se arrepende, né? Porque aquele que se arrepende, a Bíblia fala que o que confessa os seus pecados e o deixa, alcança misericórdia. A esse Deus abraça, né? A esse Deus pega. Agora, tem que haver mudança, né? Precisa haver mudança. Aqui no terceiro tópico, nós vamos ver que entrar pela porta e pelo caminho do céu. Para entrar no reino de Deus é necessário o arrependimento. Olha só, aquilo que eu acabei de falar agora. E como que o arrependimento vem na nossa vida? Como que o arrependimento chega? Por meio disso aqui que está acontecendo agora. Por meio da pregação da palavra, do ensino, do estudo da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo toca no seu coração. E no momento que o Espírito Santo te toca e você dá ouvidos à palavra de Deus, o arrependimento começa a ser gerado dentro do seu coração. E quando você se arrepende do seu pecado, aquilo que eu acabei de falar se cumpre na sua vida. A Bíblia diz o quê? Que todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Olha que maravilha. Então o arrependimento ele vem por meio da pregação da palavra. E isso traz para nós um renovo, uma novidade de vida. O que é isso? Você tem uma mudança na vida, porque chegou o arrependimento. E com o arrependimento, para você ter uma vida nova, um novo nascimento, o que precisa? A confissão dos pecados, né? É aí que chega essa parte. Mas, espera aí, você vai confessar os seus pecados, mas para quem? Para mim? Não. Para outro pastor? Para outro homem? Para outra mulher? Para o seu líder? Não, você não vai confessar o pecado para homem nenhum. Você vai confessar o seu pecado, a sua conversa vai ser direta com Deus. Você vai conversar diretamente com o Pai, porque você tem liberdade para isso. Se a palavra de Deus te tocou, se o arrependimento chegou no teu coração, você tem liberdade, você tem livre acesso para falar com Deus. Porque a palavra de Deus ela nos ensina que quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse véu do templo ele fazia separação, né, do lugar santo para nós. Só quem podia entrar lá era o sacerdote. Era só o sacerdote que tinha essa liberdade de falar com Deus. A partir daquele dia, Deus deu para todos nós a liberdade e o direito de falar com Ele, né? Então, você dobra o seu joelho aonde você estiver, na sua casa. Se você estiver no trabalho, você fala com Deus. Você tira o seu momento em particular com Ele. Ora a Deus. Confessa para Ele: Senhor, hoje a Tua palavra entrou no meu coração. Eu entendi o que eu preciso para me mudar de vida e para eu viver na Tua presença, para eu viver um dia contigo, Deus, num céu de glória, num mundo transformado. Eu tenho uma vida nova. E você vai começar a usufruir desse céu aqui na terra. Do momento que você entregar sua vida para Deus, você vai começar a usufruir dessas maravilhas, dessa bênção de Deus aqui na terra. A porta ela pode ser estreita, o caminho pode ser apertado, mas vale a pena, porque a recompensa ela é muito grande. Deus abraça a todos aqueles a quem o busca e o chama de filho. E qual pai que quer o mal do seu filho? Eu desconheço. Eu sou pai, sou avô e jamais quero ver o mal dos meus filhos. E como pai na fé de muitas pessoas a quem a gente cuida, a quem a gente trabalha, não quero ver o mal deles. Da mesma forma, Deus não quer ouvir o nosso mal. Pode ter certeza disso. Busque a Deus, dobre o seu joelho,
confesse a Ele, né, todos os seus pecados. E a Bíblia também nos diz que Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, tudo aquilo que nós praticamos antes de aprender de Deus, antes de ter um conhecimento com Deus, tudo aquilo fica para trás. A Bíblia também nos garante que Deus, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Olha que maravilha. Deus, Ele não se lembra mais de tudo aquilo que nós praticamos para trás. Ele quer saber de você daqui para frente, de hoje em diante. Mas lá atrás eu fiz. Esquece. Confessa para Deus e esquece. Porque se Ele, sendo Deus, nos diz que passa uma borracha em cima, que joga no mar do esquecimento, quem somos nós para dizer o que você foi, o que você deixou de ser? Entregue a sua vida para Deus a partir desse momento que essa palavra chegar no seu coração, né? E confesse a Ele os seus pecados, porque o arrependimento, a confissão dos pecados são a base para nós entrarmos no céu. E o mais se completa aqui na terra com a caminhada junto do povo de Deus, né? Na igreja que você buscar a servir ao Senhor, né? Que Deus te abençoe, te guarde, te guie pela terra dos viventes, e que tudo aquilo que você fizer para o bem seja próspero, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula. Fique com Deus e a paz do Senhor.